Bom, dando continuidade à parte 1, nós estamos no emprego da crase, né? Então, todo indivíduo tem direito à liberdade, né? Um nome transitivo que pede um complemento com a preposição a, mais um substantivo feminino. A mais a dá igual a com a crase. Toda vez que você disser tem direito a e a palavra seguinte for uma palavra feminina, não se esqueça, faça uso da crase. Existe uma atitude básica que nós temos em relação a essa questão aqui, né? O emprego da crase. Substituir a palavra feminina por uma masculina, certo? No lugar de liberdade, vamos usar uma palavra masculina. Se no lugar de a aparecer ao, é porque ocorre crase, né? Tem direito ao pensamento, né? A gente não diz tem direito ao pensamento. Tem direito ao pensamento, certo? Então, aqui vai ocorrer crase. Liberdade de opinião e de expressão. Veja que, do ponto de vista da competência 2, né, a estrutura da introdução, a candidata começa muito bem o texto, trazendo à tona a Declaração Universal dos Direitos Humanos, onde nessa declaração aparece o direito à liberdade de expressão. É uma pena que dentro de um contexto tão bom, nós tenhamos cometido 3 equívocos em relação à competência 1, né? O uso do artigo, o uso da vírgula e o uso da crase só no primeiro período, né? Como eu dizia a vocês lá no início, normalmente, essa primeira parte da introdução, nós fazemos uso de um período simples, né? Por quê? Porque nós estamos apenas apresentando o assunto. Nós não vamos apresentar a causa e consequência. Não, nós vamos aqui, nesse primeiro período, apenas apresentar o assunto, né? Então, muitos alunos fazem esse uso desse período simples, só tem um verbo. Ademais, muitos têm utilizado dessa ferramenta de forma excessiva, principalmente em redes sociais, ultrapassando assim os limites e cometendo crimes. A aluna agora continua de forma correta a sua introdução, apresentando agora a problemática. No entanto, volto a dizer, precisamos consertar alguns equívocos que dizem respeito aqui à competência 1 e à competência 4. Primeiro, para unir o primeiro período ao segundo período, que termina aqui, né? Ela fez uso do coesivo ademais. Nós sabemos que ademais, mais, uma coisa a mais. Mas você perceba que entre as orações, entre os períodos, não existe uma ideia de soma, existe uma ideia de contradição. A Declaração Universal dos Direitos Humanos garante a liberdade de expressão, no entanto, ela não é respeitada, né, principalmente em redes sociais. Então, aqui é o momento de usar o quê? De usar a sintaxe aqui foi prejudicada pelo termo ademais, certo? A sintaxe. O que é a sintaxe? A relação entre esse período com esse outro período. Então, essa sintaxe foi prejudicada, porque eu quero mostrar uma oposição. Aí eu, ao invés de abrir mão de um elemento de oposição, mas, porém, contudo, todavia, entretanto, no entanto, eu abro mão de um uso aditivo, de um coesivo aditivo, ademais. Além disso, soma-se a isso, são coesivos aditivos. Então, um erro aqui, né? Muitos têm um erro de acentuação gráfica, né? Aqui não é sintaxe, aqui são problemas de escrita, não é? Muitos têm. Então, esse tem com acento, porque o verbo ter, na terceira pessoa do plural, ele vai receber um acento. Veja que aqui é indivíduo, é singular, aqui não tem acento. Mas aqui é muitos indivíduos, então é tem com acento. Tem utilizado dessa ferramenta, eu não faria essa escolha vocabular dessa ferramenta, porque não é uma ferramenta, né? É um direito, é uma lei, certo? De forma excessiva. Eu diria de outro jeito aqui, porque de forma excessiva
não significa exatamente que você está usando de forma desrespeitosa. Às vezes tem gente que fala excessivamente, mas fala de forma respeitosa. Então, eu mudaria aqui, né, esse uso essa escolha linguística que você fez aqui, olha, dessa ferramenta de forma excessiva. Isso é competência 1, é a escolha vocabular. Principalmente, nós temos aqui um advérbio de modo. Essas palavras terminadas em mente vão ficar entre duas vírgulas. Você usou uma vírgula aqui, mas não usou aqui. Use aqui também. Em redes sociais. Ultrapassando, a vírgula aqui está correta, porque nós vamos entrar em uma outra oração. Aqui nós temos um período composto, o verbo tem e o verbo ultrapassar. Nós temos um período composto, então aqui nós vamos ter já uma outra oração. Como ela está reduzida no gerúndio, nós vamos usar uma vírgula. Ultrapassando assim, esse assim é uma conclusão, né? Um elemento coesivo conclusivo. Quando ele vem aqui no meio, ele vem entre duas vírgulas. Note que eu estou analisando a sintaxe, a lógica, a continuidade das orações e dos termos das orações. Então, esse assim fica entre duas vírgulas. Os limites e cometendo crimes, certo? Então, aqui tinham 3, né? Aí aqui vem mais um 4, mais um 5, mais um 6, mais um 7, né? E outro aqui, 8. Veja, 8 enganos só na apresentação do assunto e do problema. 8 enganos em relação à competência 1. Em um texto onde a aluna tem consciência do que está dizendo, está discutindo bem o problema, né? Dessa forma, isso se deve muitas vezes por negligência da população que confundem opinião com discurso de ódio. Sua tese, muito bem, uma estrutura de introdução completa, mas continuando com os equívocos da competência 1. Primeiro, não precisa dessa forma, né? Porque você já tem o coesivo isso. Vamos tirar dessa forma? Vamos dizer assim, isso se deve quantas vezes? Não é uma ideia de tempo? Então, separe com vírgula. Muitas vezes. Além de separar por vírgula, eu ia mais além, eu tiraria esse muitas vezes, né? Porque muitas vezes é o contrário de não só. Muitas vezes sugere mais de uma coisa. E você apresenta apenas a negligência da população, né? A não ser que você queira dizer que nem toda a população é negligente, né? Dessa forma, isso se deve muitas vezes, entre vírgulas, por negligência da população, que confundem, não é confundem, é confundem, porque é a população. Aqui você usou uma silepse, né? Você usou confundem pela ideia que você tem que população é muita gente. Mas não devemos fazer isso aqui não, tá? Negligência da população que confunde, e aí ela usa confunde entre aspas, e aí tá correto, né, uso dessa aspa, porque ela quer dizer assim, não confunde não, é de propósito mesmo, né? Opinião com discurso de ódio. Então, nós tínhamos 8 enganos, né? Vamos ver. Mais um engano, 9. Outro engano, 10. Outro engano, 11. 11 enganos em relação à competência 1. Certo? Agora, vamos ver a reescrita dessa introdução. E vocês vão ver que na reescrita, o texto da aluna é mantido. A ideia dela é mantida, há uma melhora na competência 1 e vocês vão ver como fica bem melhor. Vejam. Segundo a Declaração Universal dos Direitos Humanos, vírgula, todo indivíduo tem direito à concrase liberdade de opinião e de expressão. Ponto. Contudo, que lá tinha ademais, né? Muitos têm, com acento, utilizado esse direito, né? Esse direito, você veja que nós tiramos essa ferramenta, né? Nós substituímos por esse direito, certo? Muitos têm utilizado esse direito descriteriosamente, certo?
essa ideia de modo, não, terminada em mente, entre vírgulas, sobretudo em redes sociais, ultrapassando assim, olha a pontuação, os limites e cometendo crimes. Foi tudo que ela disse. Tirando apenas aquele termo, ferramentas de forma excessiva, né? Trocando por, muitos têm utilizado esse direito descriteriosamente. De forma excessiva, ela quis dizer sem critérios, né? Sem uma observação profunda dessa prática, certo? Aí veja, e isso se deve por negligência da população, que confunde, tirei muitas vezes, tá vendo? Por negligência da população, que confunde opinião com discurso de ódio. Uma introdução muito boa, né? De acordo com o que exige a competência 2 nesse momento do texto. No entanto, 11 desvios de ordem da estrutura da competência 1, né? Vocês perceberam? Nós trabalhamos o que aqui? Termos da oração, adjunto adverbial deslocado, uso da vírgula, né? Trabalhamos a crase, trabalhamos a acentuação gráfica, né? Trabalhamos a escolha vocabular adequada, trabalhamos o coesivo adequado, a relação, a sintaxe entre as orações, né? A sintaxe das orações. Trabalhamos, que mais? Só isso, né? Sim, trabalhamos aqui também as conjunções, né? Os elementos coesivos também no meio de frase, entre vírgulas. Tudo isso são equívocos que estão nas redações, certo, minha gente? Aproveitar para já dizer à candidata e aos demais que aqui no final, quando ela diz isso se deve por negligência da população que confunde a opinião com o discurso de ódio, é importante, veja que ela traz só um ponto, negligência da população, certo? Como ela traz só um ponto, ela pode no desenvolvimento apresentar as causas dessa negligência e as consequências dessa negligência, ok, minha gente? Isso aqui eu já estou trabalhando o quê? Competência 2 e competência 3, né? Não tem como nós não trabalharmos associados, porque estão todas juntinhas, né? Todas associadas. Por quê? Porque se eu cito apenas um ponto, que é a negligência da população, e eu vou formar 2 parágrafos, se eu não tiver cuidado, eu vou cair no movimento circular, correr o risco de cair nesse movimento, que é o movimento onde o primeiro parágrafo, o segundo parágrafo, cita em outras palavras o que está já contido no parágrafo 1 de desenvolvimento. Já que você vai fazer 2 parágrafos de desenvolvimento, certo? Quando você citar apenas um ponto aqui, que é a negligência da população, cite uma causa no primeiro e uma consequência no segundo desenvolvimento. Ou então, amplie aqui. Isso se deve não só pela negligência da população, como também pela ineficácia da educação escolar, certo? Aí você aponta uma enumeração, como nós vimos que é um tipo de introdução, né? Na aula 3, nós estudamos isso, um dos tipos de introdução, a enumeração. Mas, lembrando, se não quiser usar a enumeração, quiser usar só um ponto, que seja bem pensado no desenvolvimento. Que esse ponto, negligência da população, apareça nos 2 desenvolvimentos, né? De uma forma que não se repita a mesma ideia. A ideia, certo? Vamos ver se isso foi feito agora no parágrafo de desenvolvimento 1, mas nosso principal objetivo aqui é a C1, né? Só que nós vamos estar também dando uma olhada aí na 2 e na 3, tá? Em primeira análise, vírgula, muito bem. É importante destacar que esse recurso nem sempre esteve presente em meio aos brasileiros,
pois como nos anos de 1964 a 1985, período da ditadura militar no Brasil, houve grande censura proibindo algumas manifestações e expressões de ideias, o que levou à prisão, tortura e morte de diversas pessoas, principalmente jornalistas e artistas. Gente, olha, o que aconteceu aqui? Nós vamos dizer que a sintaxe desse período ela está regular. Por quê? Porque o aluno começa um período aqui e vem terminar aqui. No interior do texto não tem um ponto final, só tem um pontinho aqui, ok? Isso significa dizer que o aluno ele precisa ter mais noção de frase, oração e período, né? Ele precisa construir esse período de forma que esse período não fique tão longo. Ele não dê conta do parágrafo todo. Seu parágrafo de desenvolvimento vai ter entre 7 e 8 linhas. Você sabe o que é ler 7 e 8 linhas sem uma pausa de um ponto, não é? Eu sei que tem as pausas da vírgula, mas a pausa do ponto ela é maior do que a pausa da vírgula, não é? Para vocês consertarem esse engano, vocês vão assistir a aula 4, que foi a aula da semana passada. Poucos alunos assistiram, eu vi, eu estou acompanhando. Poucos alunos assistiram a essa aula. E essa aula, ela traz exatamente como você produzir esse desenvolvimento, construindo entre 3 e 4 períodos. Desenvolvimento, lembre-se, entre 3 e 4 períodos. Não é um período só, ok? Então, eu falo lá sobre premissas, a partir de premissas, chegar a uma conclusão. Olhem essa aula, porque para que vocês não cometam mais esse tipo de engano. A aluna tem uma visão maravilhosa sobre o tema, mas precisa encaixar bem. Veja, em primeira análise, é importante destacar que esse recurso nem sempre esteve presente em meio aos brasileiros. Ela já poderia parar aqui e fazer um ponto. Já está bom esse período. É um período que declara, que faz uma declaração, declarativo. Vamos pôr um ponto, né? Então, vamos pôr um ponto. Esse ponto que nós colocamos aqui vai ser o quê? O tópico frasal. Não temos que ter o tópico frasal, minha gente, no desenvolvimento? Então, o tópico frasal, ele vem depois de um ponto, certo? Pois, aqui está dando uma ideia de explicação, mas não existe uma ideia de explicação entre esse ponto aqui e este ponto aqui, certo? Como nos anos de 64 a 85. Aí vai explicar esses anos, vai usar um termo da oração chamado de aposto. Põe uma vírgula, certo? Vírgula, período da ditadura militar no Brasil. Veja, por que aqui tem uma vírgula? É um uso consciente, é você saber que isso aqui está explicando que de 64 a 85 foi um período de ditadura militar aqui no Brasil. Então, esse termo explicativo é um aposto e vem entre vírgulas. Houve grande censura, proibindo a oração no gerúndio. Vamos pôr uma vírgula. Tá vendo? Vírgula. Vocês estão vendo que essa redação está boa, mas prejudicada do ponto de vista da C1, né? Algumas manifestações e expressões de ideias não tem mais acento. O que levou à prisão, o que levou ao presídio. Trocando prisão por presídio, aparece ao, então tem crase. Toda vez que tiver uma palavra feminina na frente desse a, observe bem se tem o emprego da crase. Troque essa palavra feminina por uma palavra masculina. Se aparecer ao, tem crase. Tortura e morte de diversas pessoas. Principalmente, a palavra em mente, use vírgula. Jornalistas e artistas. Vocês estão percebendo que a aluna aqui não fala sobre a negligência da sociedade. Estão percebendo? Não fala sobre a negligência da sociedade.
Foi o que eu disse há poucos instantes. Vamos ter cuidado para que a negligência da sociedade apareça no seu desenvolvimento, né? Vocês estão vendo que aqui ela está dizendo que é importante analisar que esse recurso, que é a liberdade de expressão, nem sempre esteja entre os brasileiros, traz um dado histórico muito bom, né? Mostrando isso, certo? Mostra que algumas manifestações e expressões de ideia levou à prisão de pessoas naquela época. Está apenas citando o momento da ditadura militar. Não está dizendo que diante disso, né? Cadê aquele comentário do aluno trazendo que diante disso, diante de um fato histórico tão importante como esse, diante de uma conquista tão cara, né? À custa de vidas, à custa de torturas, de sangue. A liberdade de expressão, ela hoje era para ser bem respeitada. Cadê esse comentário, né? Mas se a população não faz esse uso consciente, cadê a introdução aqui? Cadê? Certo? Além dos erros da competência 1, né?